Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre os fundamentos da educação e relações socioeconômicas e político-culturais da educação. Como nós podemos ver no próprio tema desta aula, o conceito de fundamento é bastante relevante, para a própria compreensão das bases da educação. Então, quando se fala em fundamentos da educação, nós estamos nos referindo seja as bases da educação, aquilo que apoia esta educação, ou mesmo os motivos para a existência da própria educação. Então, falar de fundamentos da educação é falar daquilo que lhe sustenta, e também daquilo que motiva a própria existência da educação. E considerando a educação como algo que faz parte da própria constituição do homem, é de fundamental importância considerar que não há sociedade sem educação. E é até interessante se a gente for estudar a própria etimologia da palavra educar. Educar vem do latim educare, que significa conduzir para fora. E esse significado, conduzir para fora, era empregado no sentido de preparar as pessoas para o mundo, para viver em sociedade. Portanto, educar é preparar aquelas pessoas que viviam no entorno familiar, preparar essas pessoas para a vida em sociedade, para a vida fora dos seus lares. Pois bem, a educação faz parte do ser humano, faz parte da ontologia do ser humano. Então, falar de educação é falar de uma complexidade de fatores. E atualmente, em uma sociedade baseada no capital, o capital é quem de fato dita os caminhos, seja da educação, seja da política, Então, não se pode falar de educação atualmente sem falar de relações socioeconômicas. Vejamos um trecho do texto disponibilizado para vocês nesta aula. Tratando-se de uma sociedade cuja inserção nos novos processos econômicos e políticos não implica necessariamente a eliminação de antigas dependências, mas, ao contrário, determina sua atualização instrumental, fazendo renascer antigas relações centro-periferia, cabe atenção especial tanto à nossa história particular como à própria história geral do capitalismo. Tratando-se, porém, de discutir a realidade não para lamentá-la, mas para discernir os desafios nela implicados, cabe não perder de vista, no passado e nas relações de forças em confronto no presente, as perspectivas de transformação, de resistência, onde e como elas se tornam possíveis. Aqui, pessoal, a gente encontra a importância, de se considerar a educação como algo que está interligado, a todas essas relações socio-históricas, socioeconômicas, uma vez que essas relações provocam mudanças profundas na própria educação. Então, compreender a educação como ela é hoje, também é compreender as relações políticas, econômicas e sociais. Quando nós nos deparamos com documentos prescritivos, como por exemplo a LDB, nós encontramos muitas vezes os impactos do próprio poder do capital que se faz presente nessas leis. Por exemplo, quando se considera o ensino profissionalizante, há uma direção muito grande às questões pragmáticas, Então, a educação profissionalizante é muito voltada para a resolução de problemas,
para situações pontuais, né? E, segundo muitos estudiosos na área da educação, essa educação profissionalizante acaba deixando de lado aspectos importantes como as questões políticas, culturais, né? Logicamente, é do interesse daqueles que detêm, né, os meios de produção, é do interesse deles que os seus trabalhadores tenham uma educação voltada para os aspectos relacionados ao trabalho, né? A resolução de problemas no trabalho, como manusear os seus instrumentos de trabalho, deixando assim de lado, né, discussões que envolvam política, a própria cultura, né? Até porque isso acaba gerando um sentimento crítico por parte desses trabalhadores, e não é do interesse da classe que detém os meios de produção, né? Não é do interesse deles que esses trabalhadores se conscientizem do papel que eles desempenham atualmente. Em outras palavras, não é interessante para a elite, né, que os seus trabalhadores tomem consciência do poder que eles têm de transformar a realidade na qual eles vivem. E esses interesses econômicos acabam se fazendo presentes na educação. A gente viveu um momento que serve de exemplo, né, a essas mudanças provocadas pelas relações socioeconômicas, né, principalmente na década de 90, com o projeto neoliberal para a sociedade brasileira, né? Isso acabou se acentuando bastante nos 2 mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, né, com as propostas de privatização e a participação cada vez menor do Estado, né, em certas responsabilidades, como por exemplo a saúde e a educação. Então, nesse projeto neoliberal, né, que se acentuou aí principalmente na década de 90, é interessante para os que defendem, né, o neoliberalismo, que o Estado se mostre incapaz de gerir, né, todos esses setores, saúde, educação, né, para que justamente possa surgir a iniciativa privada como a solução desses problemas. E isso, logicamente, vai se refletir na educação, né? O sucateamento das universidades públicas, enquanto que vão surgindo, né, novas universidades privadas. Sobre o neoliberalismo, vejamos o seguinte trecho que foi disponibilizado para vocês no texto. É fundamental o registro de que esse processo, orientado para a instauração de um novo regime de acumulação, tem produzido, especialmente na periferia, novas formas de apropriação sistemática de recursos, cujos efeitos, para o capital, equivalem aos produzidos pelas formas originárias de acumulação primitiva. Os mecanismos acionados pelo capital para realizar essa apropriação expandida de recursos repercutem de formas diversas na organização da vida social, com implicações importantes para o debate sobre políticas públicas. Primeiro, porque parte desses mecanismos vincula-se a novas formas de superexploração da força de trabalho, por meio de expedientes bastante variados, que podem ir da baixa remuneração a formas menos evidentes de externalização de custos da produção, como as referidas ao uso sistemático de formas precárias e instáveis de contratação do trabalho. E aqui, pessoal, cabe um parênteses, né? A gente vê muito bem isso na contratação de professores para o setor público, né? Quando, na verdade, o ideal é ser realizado concurso público, né, para a efetivação de professores. Mas muitos sistemas de ensino preferem a modalidade contratação, né,
até porque isso acaba gerando uma baixa remuneração e, como nós podemos ver, uma superexploração da força de trabalho. Para os sistemas de ensino, é mais barato contratar professores do que realizar concursos públicos para a efetivação de professores. E isso também é um reflexo desta proposta neoliberalista. O projeto neoliberal para a sociedade brasileira investe nesta tarefa, realizando uma importante reconstituição da história intelectual e das experiências concretas do neoliberalismo, tomando-a como base para a análise dos sentidos que o projeto neoliberal assumiria nos países periféricos. Merecem atenção especial, nesse caso, a discussão sobre o processo de preparação do Brasil para a participação no circuito de valorização financeira e a análise das complexas consequências dessa participação, em particular no que diz respeito aos vínculos entre a financiarização da economia, as transformações do setor produtivo e as mudanças no papel e no modo de operar do Estado. E aqui, pessoal, cabe uma sugestão de leitura, que é o ensaio intitulado Fundamentos Científicos e Técnicos da Relação de Trabalho e Educação no Brasil de Hoje, de Gaudêncio Frigoto. Neste ensaio, ele analisa a educação escolar na sociedade capitalista moderna, buscando evidenciá-la como objeto de disputa entre projetos distintos de sociedade e de formação humana. E outra sugestão é a leitura do artigo intitulado Trabalho e Educação, Fundamentos Ontológicos e Históricos, de Dermeval Saviani. Vocês têm acesso a este artigo aqui no curso e também a videoaula referente a este material.